Senador Márcio França, o país vive uma realidade econômica e social extremamente difícil, com milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas passando fome, a desesperança presente. Temos agora a oportunidade de começar a mudar isso para que possamos voltar a ter emprego, comida na mesa e que o nosso povo possa voltar a ser feliz. Aí vem a pergunta. A indústria de transformação já representou 35% do PIB do nosso país. Hoje não chega a 10%. O que vemos é a falta de política para a indústria por parte do governo federal, privilegiando apenas o agronegócio. E no governo aqui do estado de São Paulo, muitas empresas saíram do nosso estado. Portanto, também não houve política voltada para a questão da indústria. Na sua avaliação, senador, qual a importância de uma política industrial para o Brasil e para o estado de São Paulo? Um grande abraço, senador. Um grande abraço, Juca. Saudações tricolores. Valeu. Olha, eu acho importante, presidente, mencionar que, no caso de São Paulo em especial, nós temos um agravante, né? O estado de São Paulo era o estado mais forte do ponto de vista da indústria da transformação. A gente, com essa nossa ideia de fazer nacionalmente alguns critérios de substituição tributária, então como é que funciona? Você cria um crédito tributário para determinadas empresas e esse crédito fica retido no governo de São Paulo, por exemplo. Hoje tem 40 e poucos bilhões retidos. E eu me recordo quando, aquele curto período que eu tive como governador, tive que fazer toda uma série de consultas com os tribunais, se permitiam que naquele período que é quase tudo proibido, né? E que agora parece que é quase tudo permitido, é ao contrário, se eu podia devolver um pouco desses créditos tributários para as empresas de autopeças, porque as montadoras, porque com o dinheiro do crédito, elas então se comprometiam a reanimar a compra das peças com o dinheiro do crédito do governo de São Paulo. Ou seja, eu libero o crédito desde que vocês comprem peças no Brasil. E peças no ABC, por exemplo. Peças no ABC. E aquilo, em determinado momento, o Realto acabou gerando vários novos empregos no ABC. E empresas que tinham fechado reabriram, porque a disputa não é mais uma disputa só local, é uma disputa mundial. Então, se você tem uma peça qualquer de um automóvel que custa mais barato se vier da China, o sujeito importa da China, claro. Aí é que entra o governo, né, que tem que entender que você não pode deixar essa disputa assim aberta, porque se você deixar ela 100% aberta, naturalmente, como nós temos aqui uma taxa de juros muito alta, o empresário brasileiro não consegue competir com as coisas que vêm de fora. Nós temos que ter alguma estratégia nacional de desenvolvimento que facilite e compense isso. Em algumas áreas, a gente conseguiu. Por exemplo, nós temos uma grande produção tipo do agro, que é aqui em São Paulo, que é cana e álcool. Então, tudo deveria ser muito vinculado a nós incentivarmos muito o álcool, colocarmos os veículos com álcool mais baixo, o ICMS despencar no álcool, despencar nos veículos com álcool, para a gente produzir mais e ter mais a venda daquele produto que São Paulo é o campeão mundial de produção de açúcar e álcool. O que fez o governo do João Dória? Aumentou o ICMS do álcool, aumentou o ICMS da gasolina, aumentou o ICMS do diesel. E aí, eles, depois de aumentarem, eles reduziram o ICMS do combustível de avião, a querosene. E quando foi questionado por que ele reduziu 50% do combustível do querosene e aumentou em tudo, remédio, roupa, comida, construção civil, ele falou, porque todo mundo que eu conheço anda de avião. Ou seja, ele pode não fazer por mal, mas o ambiente que ele vive não é o que as pessoas vivem. Você tem que ter sensibilidade. Quer dizer, então, para quem mexe no agro, claro, agro é tudo, agro é pop, agro é bom. Mas, por exemplo, nós estamos em São Paulo. São Paulo não tem espaços físicos para competir com outros estados grandes que têm muitas áreas para serem ocupadas, por exemplo, com soja, com milho, e especialmente com boi, né? com proteína. Nós temos proteína aqui, mas nós não temos tanto espaço. As terras aqui custam muito mais caro. Então, para nós não podemos incentivar
que São Paulo vá para uma disputa, e aí é que equilibra, quando você tem um bom senador, quando você tem um senador de porte, você equilibra no Senado. As coisas passam em Brasília e o governo não toma providência agora há pouco mesmo. Tiraram vários recursos daqui porque diz, não, São Paulo se vira, que São Paulo tem dinheiro. Bom, São Paulo tem dinheiro, mas São Paulo também tem problemas, né? É só você olhar em volta aqui quantos problemas nós temos e quantas pessoas têm problema. Então, uma delas é essa. São Paulo tem a marca da indústria e da tecnologia.